Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Colossenses 1, do verso 13 ao 26, ao 23. O texto que eu vou usar para a leitura é a versão King James, ok? O pessoal vai projetar aqui no telão, para que você que não tem Bíblia possa acompanhar. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí, embora possa ser diferente a sua tradução, mas a diferença só de tradução é a mesma palavra. Colossenses 1, 13 a 23. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Na verdade, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento da tua palavra. Entregamos a ti nossas vidas, entregamos nossos corações ao Senhor, pedindo, fale conosco neste momento. Na verdade, Senhor, continue falando, porque creio que o Senhor está falando conosco ao longo de toda esta celebração. Continua falando com cada pessoa aqui, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está falando sobre a supremacia de Cristo. Mas eu quero me deter aqui no verso 21, que diz: e a vós outros também que, no passado, éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Muitas vezes nós não temos a noção de que entramos em guerra contra Deus.
Muitos de nós pensamos que tudo está bem, eu tenho Deus no coração. Até dizemos, eu amo a Deus. Mas muitas vezes nós não estamos atentando para aquilo que estamos fazendo. Que muitas das nossas práticas, na verdade, são uma ofensa a Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes no início, quando o homem é formado, ele vivia em comunhão com Deus. Ele vivia em unidade com Deus. Ele vivia um relacionamento pleno e verdadeiro com Deus. Douglas, vem aqui, por favor. Vamos mostrar para vocês como era isso. Você tem uma noção do que eu estou falando. Não era uma colegagem, uma amizade. Era um relacionamento, uma intimidade, do qual Deus andava com o homem. O homem andava com Deus. Havia comunhão, relacionamento, intimidade, diálogo. Não havia qualquer tipo de desavença, discussão, briga. Não havia nenhum tipo de situação que fizesse com que o homem tivesse medo de Deus. Na verdade, o homem se sentia bem andando com Deus. Ele tinha paz no seu coração. A sua vida era plena. Ele tinha alegria, satisfação. Ele vivia uma vida abençoada. Não havia vergonha no homem em se relacionar com Deus. Mas um dia, o homem fez uma opção, uma escolha. E ele decidiu romper com Deus. E essa ruptura fez com que o homem olhasse para Deus não mais como alguém confiável. Na cabeça do homem, Deus não era mais confiável. Na cabeça do homem, agora ele tinha que ter medo de Deus. Na cabeça dele, Deus não queria o bem para ele. E não que Deus se tornasse inimigo do homem, mas o homem, por escolha própria, tornou-se inimigo de Deus. E ele decidiu caminhar uma caminhada distante de Deus. E quanto mais longe de Deus, melhor para ele. Embora muitas vezes ele pense, não, eu tenho Deus, na verdade ele anda longe. E as suas práticas revelam esse distanciamento. A sua fala, os seus sentimentos, as suas atitudes, o seu modo de viver, mostram que na verdade ele está cada vez mais longe de Deus. E o problema é que quanto mais longe da luz, mais escuro fica. Quanto mais longe da luz, mais perdido o homem fica. E o homem tem tentado buscar meios para tentar sanar essa ausência da luz de Deus na sua vida, por meios próprios. Ele tenta fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa acolá, mas nada substitui a luz da presença de Deus na sua vida. Quando o homem rompe com Deus, a paz que havia no seu coração é removida. Porque a presença de Deus apazigua a nossa vida. A presença de Deus faz bem para nós. A presença de Deus é tudo que você e eu precisamos. Mas em um momento da existência humana, o homem entendeu que viver longe de Deus era o melhor que ele poderia viver, que ele poderia fazer. Uma ideia equivocada. E uma vez longe de Deus, criou-se um vácuo, um vazio no seu coração. E ele passou a viver longe, distante, com um vazio profundo na sua alma. E agora, não tendo mais a paz de Deus, o homem tentou buscar coisas para tentar saciar o buraco, o vazio do seu coração. Ele começou a buscar nas pessoas, ele começou a buscar em tantas coisas aquilo que pudesse preencher o vácuo que está dentro dele. Mas no final, tudo que sobra é vazio. No final, tudo que sobra é angústia. No final, tudo que sobra é um ser humano perdido. E esse homem longe de Deus começa a praticar coisas terríveis. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Agora o homem tornou-se inimigo de Deus. Porque Deus ilumina a vida, e quando tem luz, é possível ver o que está fora do lugar. Quando tem luz, é possível observar o que não está bem. Quando a luz chega, é possível ver como estão as coisas. E o homem está com a vida bagunçada, desorganizada. Então, nas trevas, isso não é revelado. Então, ele vive bem. Porque é tirado dos seus olhos a real condição da sua vida. Mas quando Deus se aproxima, a luz se revela. E quando a luz se revela, ela apresenta para nós como está o nosso estado de vida. E muitos de nós queremos viver uma vida de engano, fingindo que tudo está bem, quando na verdade a vida está uma bagunça. Está tudo desorganizado, está tudo fora do lugar, está tudo bagunçado. Então, para não ver a verdade, o homem foge de Deus, porque a luz vai trazer a realidade de como estão as coisas. E nós não queremos ver a verdade. Olhe para mim aqui. Nós temos dificuldade com a verdade. Preferimos ser enganados, para que tenhamos uma sensação de que tudo está bem. O pessoal da UV tem percebido nesse tempo que há um confronto. Quando você começa um relacionamento com Deus, Deus começa a apontar para você o que está desorganizado. Ele começa a mostrar para você o que está fora do lugar. Ele começa a revelar para você como está a tua vida. E você tem uma decisão a tomar. Ou você mantém a vida da forma que está, ou você decide que vai fazer algo. E aí que está a graça de Deus, porque a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, porque as nossas práticas revelavam isso. Mas o que Deus faz por nós? Temos a ideia de que o inimigo tem que ser odiado. Temos a ideia de que o inimigo tem que ser desprezado. Na nossa cabeça, Deus era nosso inimigo. Mas Deus, com um olhar de graça, fez algo por nós. Marcos, vem aqui, por favor. Você veio sem camisa hoje, irmão, mas tudo bem, vem. Brincadeiras à parte. Deus olhou para esse homem perdido, que era inimigo dele, não Deus inimigo do homem, mas o homem inimigo de Deus. E por conta da atitude do homem, a consequência lógica da sua decisão era a morte. Porque Deus não criou o homem para morrer. A Bíblia diz que Deus, quando cria o homem, o põe num lugar chamado Éden, um jardim no Éden. A tradução é um lugar gostoso, delicioso, um lugar bom. E ali Deus coloca uma árvore chamada árvore da vida. Porque o desejo de Deus era que o homem vivesse eternamente na sua presença. Mas quando o homem se afasta de Deus, esse homem não pode então se alimentar desse fruto, porque senão viveria eternamente perdido. Então o homem é retirado desse lugar. E ele vai viver uma vida distante. Mas agora a morte entra no mundo. E a perdição é eterna. Porque o homem se afastou de Deus. Mas Deus, na sua graça, pega o seu filho Jesus. E o que Jesus faz pelo homem é algo que nós temos que refletir. Eu vivi longe de Deus. Eu estou longe de Deus. Eu estou fugindo de Deus. As minhas práticas revelam que eu odeio a Deus. Por mais que às vezes eu pense que não. Eu não respeito, eu não honro, eu não quero. Eu fujo dele. Eu não quero que ele me mostre como está a minha vida. Porque eu quero continuar nas trevas. Eu quero continuar perdido longe. E a consequência disso é morte. É perdição eterna. Mas Deus, na sua graça, olha para mim. E Ele sabe que eu preciso pagar o preço da minha desobediência. Preciso ser julgado e morto
Porque o salário do pecado sempre vai ser a morte. E eu agora, pecador, eu tenho que pagar o preço do pecado. Mas Deus, então, na sua graça, pega o seu filho. Alguns anos atrás, numa turma de batismo aqui, tinha um rapaz sentado na cadeira com uma filhinha. E eu disse para ele assim: olhe para mim, imagine eu, um assaltante, um assassino. Imagine eu, uma pessoa perversa. Imagine eu, um estuprador. Consegue imaginar isso? Isso é bom? Não, pastor, não é bom. Imagine eu, um homem sem nenhum tipo de escrúpulo, mentiroso, enganador. Sou preso, condenado, e o preço, a consequência dos meus atos é a morte. Eu preciso morrer por aquilo que fiz. Eu matei, estuprei, enganei, roubei. Eu tenho que morrer, eu sou culpado. Eu disse para ele: você tem uma filhinha linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você daria a sua filhinha para morrer no meu lugar? Não, pastor. A sua filha cometeu algum crime? Não. A sua filha matou alguém? Não. A sua filha fez alguma coisa relacionada àquilo, às práticas que eu fiz? Não. Você daria ela para morrer por mim? Aí eu disse para ele, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter entregado Cristo para morrer por mim, para morrer por você quando? Quando éramos amigos? Não. Quando eu estava longe de Deus, eu era inimigo de Deus, eu não queria Deus, eu não amava a Deus, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por mim, me amando quando eu não o amava. E qual a prova do amor de Deus por mim, que o odiava, queria a distância dele? Ele pegou o seu filho Jesus e entregou para morrer no meu lugar. Então o preço que eu deveria pagar, o pecado que eu cometi, os crimes que eu cometi, tudo aquilo que eu realizei, que eu deveria pagar o preço da morte, Jesus, inocente, que não havia pecado, que nele, diz a Bíblia, não havia pecado algum, perfeito, santo, ele assume o meu lugar na morte, e ele traz para si a culpa, a acusação e o preço que eu deveria pagar. Deus prova o seu amor para comigo e para com você, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não entregou o seu Filho para morrer por mim, porque eu o adorava, porque eu o queria, porque eu estava na presença dele, porque eu estava buscando a sua face. Não, Deus entrega o seu Filho para morrer por mim, quando eu queria andar nas trevas. Eu estava na sujeira, eu estava perdido, eu estava entregue a uma vida miserável, eu estava fedorento, eu estava imundo, eu vivia longe de Deus, mas na sua graça, Deus envia o seu Filho e o entrega por mim. Eu não merecia e não mereço, mas Deus, na sua graça, envia o seu Filho Jesus. E é isso que ele fez por mim? Não. Ele fez por toda a humanidade. Ele fez por todos nós que estamos aqui. Ele fez pela nossa cidade. Ele fez pelo nosso estado, pela nossa nação. Ele fez por todo o mundo. Homens e mulheres que estão andando longe de Deus e que ainda na sua cabeça são inimigos de Deus, mas Deus já ofereceu a reconciliação por meio do seu Filho, porque Cristo é aquele que me reconcilia com Deus. Ele me leva de volta à comunhão com Deus.
Ele vem para restabelecer aquilo que eu perdi, a intimidade, a comunhão, a proximidade. Jesus me leva de volta para o Pai. Jesus me leva de volta para a vida que eu não deveria ter deixado jamais. Ele restabelece aquilo que havia sido quebrado, rompido. E por meio de Jesus eu posso me tornar novamente não apenas amigo de Deus, mas a Bíblia diz que quando eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu reconheço, eu também recebo o poder de ser chamado filho de Deus. Agora não é mais alguém que serve a Deus, mas é alguém que pertence à família de Deus. Dê um aplauso ao Senhor pelos irmãos aqui, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos e culpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então toda culpa, toda acusação, Paulo diz que Cristo riscou a cédula que nos era contrária, o escrito de dívida, o credor estava na nossa porta cobrando todos os dias. Criança, né? Não sei quem viveu isso aí, mas de vez em quando vem aquele pessoal que vendia com um cartãozinho, vendia panela, vendia lençol. Você lembra disso? Tem ainda? Vocês são velhos, hein? Tem? Né? Então assim, aí via cobrar. Falou, não sei quantos já viveram isso, mas vai lá e fala que eu não estou em casa. Um dia eu cheguei e falei, minha mãe falou que eu não estou em casa não. O cobrador à porta, cobrando. Mas Deus, na sua graça, rasgou aquela cédula de cobrança. Toda acusação que havia contra nós foi removida. Porque na cruz, Jesus levou sobre si os meus pecados. Na cruz, Jesus levou sobre si os teus pecados. Na cruz, ao derramar o seu sangue, Jesus estabeleceu a oportunidade para que o homem se reconciliasse com o Pai. E então, nessa reconciliação, ele pudesse voltar a ter comunhão, intimidade e relacionamento com Deus. É isso, querido, que Cristo fez. E tem gente hoje que ainda não sabe disso. Eles estão fugindo de Deus, eles estão nas trevas, eles estão com a vida terrivelmente desestruturada. E por mais que muitas vezes eles busquem algo para tentar sanar esse vazio, na verdade eles estão sendo deformados, porque a imagem de Deus neles está se deformando. As pessoas estão se degradando interna e externamente. Elas estão vivendo uma vida miserável, porque não sabem ou não entenderam ainda que Deus já fez algo tremendo por elas. Ele já ofereceu para elas a oportunidade do perdão. Ele já ofereceu para elas a oportunidade da reconciliação. Ele já ofereceu para elas a oportunidade de viver uma vida de comunhão com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. E como que isso pode ser feito ou ser restabelecido? No dia que eu entendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no dia que eu chego a Jesus e digo, Jesus, eu estou arrependido de viver essa vida que eu estou vivendo. Eu andei por lugares, eu vaguei por aí, mas eu não consigo encontrar paz. Eu não consigo encontrar uma nova vida, uma nova história. Mas Jesus tem a paz que eu preciso e a nova história que eu preciso, porque Ele é o caminho que me leva à presença do Pai. A Bíblia diz que vai haver um momento na história em que todos se colocarão diante de Deus. Vai ser um tempo de julgamento. Todos se colocarão diante de Deus. Todos serão levados à presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus é o caminho que leva o homem a Deus, não para o julgamento. É o caminho que leva o homem para Deus, para a transformação, para a reconciliação, para a adoção. Agora há pouco eu quase cometi um crime. Saindo de casa, no caminho que ia passar com o carro, eu olhei assim e vi no chão alguma coisa.
Pensei, é um rato. Cheguei perto, era um gambá. Um filhotinho de gambá. As orelhinhas assim, me olhando. Falei, rapaz, está aqui no meu caminho. Que tem uma gambazinha lá que fica perto de casa, lá que estava com filhote, o filhote caiu da mãe. Fomos resgatar o gambá. A minha vizinha, veio, vamos resgatar aqui o gambá. Fiquei impressionado porque tem muito gato na casa lá da vizinhança. E nenhum gato viu aquele gambazinho. Não ia virar petisco. Salvamos o gambazinho por enquanto. Está salvo lá. Quantas vezes nós estamos perdidos, expostos e vulneráveis. É assim que nos encontramos, longe do Pai. Aquele gambazinho estava vulnerável, longe da mãezinha dele. Exposto ali. Mas Deus não quer que você fique perdido e vulnerável. Ele enviou Jesus para alcançar você e trazer você de volta para a presença dele, do lugar de onde você nunca deveria ter saído. Éramos inimigos de Deus, mas ele nos reconciliou consigo por meio do seu Filho Jesus. E aquilo que Deus fez, muita gente não tem noção hoje ainda. E por isso vive perdida. Talvez você esteja aqui e não tenha sabido disso ainda. E os teus pecados estejam pesando sobre a tua vida. Você traz dentro de si uma angústia. Você traz dentro de si uma inquietação. A sua alma está aflita. O teu coração está angustiado. Você não sabe o que é. Você tenta buscar tranquilidade, paz, mas algo dentro de você sinaliza que as coisas não estão bem. Não estão indo bem. E talvez você não saiba o que está acontecendo. Há um clamor no teu coração pela presença de Deus. E hoje você está aqui ouvindo de um Deus que não quer ser teu inimigo, mas de um Deus que quer resgatar você, para que você tenha comunhão e intimidade com Ele, por meio de Jesus Cristo. A gente vai tocar uma canção aqui. E eu vou pedir para você fechar seus olhos um pouquinho, porque eu quero fazer um convite para você daqui a pouco. E esse convite é, querido, para que você possa viver a alegria do encontro com Deus. A alegria de encontrar-se com um Deus que te abraça e que prova o seu amor para com você, pelo fato de ter entregue o seu Filho Jesus para morrer na cruz em teu lugar. Deus não precisa provar o seu amor para você e para mim. Ele já o fez. Ele já entregou o seu Filho, Jesus, para assumir na cruz o nosso lugar. E a Bíblia diz então que Jesus ressuscita ao terceiro dia. E está à direita do Pai na eternidade. De onde Ele virá para buscar os seus. Quem são os seus? Aqueles que fizeram a profissão de fé, que fizeram a decisão de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, e que por isso recebem também o direito de serem adotados por Deus. A adoção. Deus nos adota por meio de Jesus. Deus nos traz para a sua família por meio de Jesus.
E quando eu ouvi aqui a Natália falar, eu não sabia dessa história. Que bom que você foi adotada na família de Deus. Você tem um pai que te ama. Um pai que te ama tanto, que entregou Jesus por você. Jesus é nosso irmão mais velho, nosso irmão maior. O unigênito do Pai. E que tornou-se o primogênito. Porque agora somos filhos também. Nós que recebemos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida.